noite, planeta Terra! Boa noite, Brasil, América do Sul, Brasil, Nordeste, Bahia e Paulo Afonso. Tá todo mundo ligado? Estamos conectados com o mundo. E temos que reconhecer isso. E temos que nos agradarmos com isso. Boa noite, professor. Boa noite, Marta Aires. Prazer estar aqui com você. É, nosso convidado de honra. E Paulo Afonso merece. Eu sempre digo aqui, quando eu anuncio uma coisa muito rápida que eu falo, porque este é o professor Ronaldo Sávio, para quem não conhece. É ele, o autor, né? Como é que se diz? Seria o autor? Seria o quê? O apresentador do programa Metanoia, da quinta-feira. Psicanálise e as psis na cabeça para vocês, ofertado de bandeja. E eu, como sou muito ligada nas psis, eu disse, gente, eu tenho que fazer um programa com o professor Ronaldo. Não só um, vou fazer mais de um, porque um é pouco. Vocês vão ver como um programa só é pouco. Minha gente, estamos no dia 3 de abril. 3 de abril, não, minha gente, 3 de maio, e a gente precisa saber que para você ter uma estima saudável, você precisa se autoconhecer, se autoperceber, para se afirmar nos seus comportamentos, na sua conduta, se aceitar como você é, ter responsabilidade, ter integridade, ter intencionalidade, são os elementos da autoestima. E hoje eu convidei o professor Ronaldo para estar aqui conosco, exatamente para fazer uma dobradinha com ele sobre esse assunto. Mas antes de iniciar, quando eu assisto os programas dele, de quinta-feira, Metanoia, eu gosto dele fazendo a oração. E aí eu quero que você faça a oração para a gente abrir esse programa lindo, maravilhoso, e vamos invocar o nome de Deus, que é a nossa força e segurança. Amém. Vamos lá todos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento tão especial, estar aqui no programa Segunda de Primeira, com a Marta Aires, com o Cláudio Lima, toda a sua família. E queremos te pedir a tua bênção sobre esse local, sobre este programa, tendo a certeza que o Senhor está conosco, nos dando força e sabedoria para que tudo concorra para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, que maravilha, eu sabia que isso ia acontecer. Vou levar o professor Ronaldo lá para fazer uma oração no meu programa Segunda de Primeira. Bom, e hoje nós vamos falar sobre muitas coisas e vamos começar trazendo você e pedindo a você, compartilhe. Eu vou contar um segredinho para você. Eu acho um saco compartilhar, mas eu compartilho. Eu faço um esforço. Você gosta de compartilhar? Eu compartilho, principalmente quando nós estamos assistindo alguma coisa assim interessante, que a gente cresceu com aquilo. A gente tem que valorizar, né? As pessoas estão do outro lado, fizeram aquilo, tiveram aquele trabalho de produzir aquilo. Então, compartilhar, dar um like. Eu sou mais contido em pedir. Compartilhar e dar o like. Ótimo, então manda aí, ó, manda a setinha para seus contatos, compartilha. E eu digo mais, professor, nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito especial, muito específico, é o momento da pandemia que vai passar, em nome de Jesus, eu tenho certeza que vai passar. Eu quero dizer que você precisa interagir mais com as pessoas, para levar uma palavra de atenção, uma palavra de afeto, uma palavra de apreço, uma palavra de acolhimento. Gente, eu fiquei feliz demais porque eu vi uma amiga minha no próprio programa, semana passada, a doutora Juliana Fontes, ela recebeu uma mensagem da amiga e ela ouviu o áudio e eu escutei tudo. A amiga dizendo para ela, amiga, nós saímos bem demais na foto, ficamos ótimas. Olha que coisa mais linda, porque isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. Mas eu quero dizer, a pessoa mais idosa que esteja ouvindo esse programa,
que a criança, a tua criança, a tua adolescente ou o teu adolescente, o teu jovem, e se você já é uma pessoa adulta, o teu adulto reside no mesmo espaço, que é essa casa sagrada que se chama você. Você concorda, professor? A importância do que você está falando aí está exatamente, vamos dizer, o que foi perguntado a Freud, né? Quando perguntou se ela tem crianças. Ele disse, atendo crianças. E aí uma mãe disse, ótimo, então eu vou trazer meu filho aqui. Aí ele disse, atendo crianças que estão dentro. Quando essa criança é uma criança feliz, alegre, dinâmica, brincalhona, ela tá levando vida para as pessoas. Todo adulto deve fazer criança alegre e feliz que tem dentro dele. Então, às vezes a pessoa brinca e o outro ri, se contagia com aquela brincadeira e diz assim, tu parece uma criança, mas no sentido positivo, de ver que ele levou essa alegria tão inocente e ficar feliz ali. Então essa criança tem que estar sendo exposta, não importa a idade, a gente tem ela. Oh, que maravilha! Que coisa mais linda. E quando não é assim, quando é ao contrário, aquela pessoa que sempre apresenta um comportamento fechado, contraído, rígido, que leva amargura para o outro, que leva a infelicidade, contamina, não contagia. Eu faço muita diferença nessa terminologia. Uma coisa é contaminação e a outra coisa é contágio. É a essa pessoa que, como falei, Freud estava se referindo. Essa adoecida que está nas pessoas. Essa precisa entender que deve ser acompanhada para um tratamento. Tudo tem solução, né? Tudo pode ser revertido. Essa criança adoecida, essa criança triste, essa criança amargurada, que existe dentro dos adultos, ela existe por causa da sua infância. Então vamos tratar o que aconteceu lá na infância e vamos chegar àquilo que é importante para que ela possa ser corrigida e ser uma criança tão feliz quanto outras que estão dentro dos adultos. Gente, ele tá a 1000 por hora. Que maravilha. Professor, exatamente, eu ia fazer uma pergunta que você já, não vou dizer feito adolescente que fala assim, meio que respondeu. Eu não suporto essa expressão. Ele meio que respondeu. Ou é ou não é, ou respondeu ou não respondeu. É assim mesmo, nós somos adoecidos em adulto, enquanto adultos, porque tem uma criança machucada dentro de mim? Sim, vamos pensar um pouco assim. Dentro da questão da psicanálise, da teoria da personalidade de Freud, nós sabemos, é bem conhecido, que ele enfatiza a divisão imaginária que tem no nosso cérebro, né? O id, o superego e o ego, né? E é dentro do id que nós temos as experiências, vamos dizer, na infância, que ainda o superego, vamos dizer, está em formação, que ainda o ego ainda não está dentro daquela resistência às questões que acontecem no id. Então, o que é que entende na psicanálise? A criança está desprovida de resolver os problemas como um adulto resolve, de encarar os problemas como um adulto encara. Então, quando ela passa por uma experiência negativa, consequentemente, essa criança precisa de uma defesa. A defesa que, nessa estrutura da personalidade Freud entende, é recalcar essa experiência negativa para o seu inconsciente. Então, essa criança está protegida durante a sua fase infantil, porém, aquilo que foi colocado no inconsciente é como se tivesse sido colocado debaixo de um tapete, dentro de uma casa. Um dia, de tanto você colocar coisas debaixo do tapete, você vai sentir que o ambiente não está tão agradável. Assim é uma criança quando se torna adulta, de tantos recalques que estão no seu inconsciente, adulto ele vai começar a exalar, vamos dizer, esse mau cheiro que está debaixo do tapete, que está no inconsciente, que precisa ser trabalhado e resolvido. Então, para Freud é assim, para a psicanálise é assim, e na prática nós percebemos isso. Quantas crianças adultas que estão com a criança dentro de si mostram esse comportamento adoecido?
sempre dizemos, apesar do tempo, olha, infância, fase adulta, apesar do tempo, isso pode ser transformado, resolvido com um tratamento dentro da psicanálise, que nós falamos no caso aqui em si, as análises são acompanhadas dessas pessoas. Então, é fato, a criança não está preparada para ter adoecimentos. E os pais são responsáveis por isso. Os pais são responsáveis por uma vida emocional sadia dessas crianças. Uma criança, vamos dizer, reprimida em todos os sentidos na sua infância, sendo sempre proibida de fazer coisas e muitas vezes sem explicação para aquilo ali, é uma certeza que ela vai se comportar na sua fase adulta com essa mesma ideia de ser reprimida por tudo que faz. Então vai ser uma criança, um adulto inseguro, um adulto dependendo das opiniões dos outros, que se faz mal na infância, que é a responsabilidade dos pais principalmente, ou dos responsáveis por essa criança, refletirá na sua vida adulta. Maravilha. Aí agora eu quero alinhar essa informação. Quando as crianças recebem proibição dos pais, qual é o limite, qual é a fronteira? Porque eu posso falar de uma forma e o ouvinte, o telespectador está entendendo de outra forma. Porque eu conheço mães que diz: você não pode ficar jogando videogame agora porque está na hora do almoço, você precisa almoçar. Aqui em casa tem hora para almoçar, hora para terminar o almoço. Mas eu quero, mãe. Não pode, você agora no videogame não vai ficar. E ponto final. Pois é. Sim e o não, poder fazer e o não poder fazer, sempre vai ser bem-vindo em toda educação, em toda fase infantil, que os pais devem ter esse controle. Como o sim está sendo feito, como o não também, pode fazer a diferença. Eu não posso simplesmente dizer para uma criança que já tem um entendimento, ter um diálogo com ele, por mais infantil que ele ainda seja, eu não posso dizer, você não pode fazer isso, e simplesmente não explicar por quê. Até algumas que já sabem falar vão dizer, por que eu não posso fazer? A pior das respostas que um pai e uma mãe podem dar, embora que às vezes isso em 1 milhão de vezes pode acontecer, porque eu sou seu pai, ou porque eu sou sua mãe. Isso não é resposta que justifica. Aquilo vai ser internalizado como uma proibição sem resposta. Essa proibição sem resposta vai gerar dentro dela, no inconsciente, algo que vai ficar guardado quando for na fase adulta. Ela vai querer respostas. E essas buscas das respostas que os pais não deram, ela não vai buscar mais nos pais. Porque na cabeça dela, na ideia dela, os pais não respondem, não causa nela a expectativa de ter respostas a lá fora. É preciso, já desde tenra idade, os pais já conversarem com os filhos. Então não pode explicar. Não é bem-vindo. Ele não adoece quando ele é dado na hora certa. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem um autor, Peter Ferdinand Drucker, que é o meu papa da administração. Para mim, ele é o máximo. Eu digo que eu não tenho guru, não tenho guru de jeito nenhum. E tem um, não sei se é filósofo, tem uma figura aí muito sábia que dizia que se você descobrir um guru, o seu guru, mate-o. Você entende o lado metafórico dessa fala? Por que manda matar o guru? Na verdade, sempre fases curtas, a gente pode ir para vários caminhos. Mas, a princípio, quando a gente pensa nessa frase dentro da psicanálise, a gente vai entender que nós não podemos ter um eterno guru. Nós temos inicialmente, na nossa fase na infância, a gente pode até pintar a ideia de o primeiro guru nosso é a nossa mãe. Eita, que maravilha! Onde ela vai passar os primeiros laços, né, afetivos, que aquilo já é uma conversação. As pessoas pensam que conversar é abrir a boca e falar e dizer alguma coisa. Mas conversar, no sentido, vamos dizer, psicanalítico,
é tudo que você repassa para a criança. Então, a afetividade já é uma comunicação. A criança vai começando a entender que existe na mãe aquilo que ele mais precisa, que é acolhimento e amor. Vai ser alimentada, ele vai entender que a mãe, mesmo não falando, ela pode suprir uma necessidade sua fisiológica, que é a fome, né? Que ela precisa se alimentar. Então, essas comunicações, elas são importantes, até chegar à fala propriamente dita. E quando chegar à fala propriamente dita, é enquanto existe momento essas informações que ele, criança, já está bem mais amadurecido para isso, vai começar a andar sozinho, começar a pensar sozinho, começar a questionar e chegar a conclusões. Então, o guru, que era mãe, já não é mais preciso. Então, esse guru, metaforicamente, pode ser tirado, eliminado dessa forma. Perfeito. Ele é naturalmente, na verdade, num crescimento saudável, né? Nós, pela nossa autonomia e independência, a gente começa... Inclusive, quando você diz crescimento saudável, por exemplo, fala-se, já é bem explicado no Complexo de Édipo, que quando ele não é bem resolvido, o Complexo de Édipo, vamos dizer, aconteceu que o filho não teve um Complexo de Édipo bem resolvido. Não houve aquela castração, como a gente fala na psicanálise. Essa criança, ela vai crescer e se tornar um adulto. Por não ter um Complexo de Édipo bem resolvido, ele vai sentir falta da mãe em todas as situações. Ele vai ficar dependente da mãe. Um filho onde ele não consegue se tornar uma pessoa independente. Tudo ele vai precisar da mãe. Então, é preciso que se entenda isso. Que essa criança... Hoje tem uma criança de 9. Cenas, a gente vê cenas presenciais mesmo, ou mesmo cenas dentro de YouTube. A gente vê cenas engraçadas de pessoas adultas. A gente vê o pessoal agora usando muito o TikTok, o Quai, alguma coisa assim, né? E Quai. Cada marmanjo, né, fazendo cada brincadeira. É divertido. É uma criança que tem dentro É muito dele. Divertido. Então, isso é bom, mas não é bom quando passa por um processo como esse. É um complexo de ética mal resolvido, precisa se tornar um adulto e bem infantilizado para tudo que ele vai fazer. Vai comprar um pão, precisa da mãe, vai para fazer um alistamento militar e precisa ir com a mãe, vai tirar uma carteira de trabalho e precisa ir com a mãe. Então, isso demonstra uma fase mal resolvida no complexo de ética. Você vai falar, depois dos nossos comerciais, sobre o complexo de Édipo, porque alguém pode estar perguntando. E você, ouvinte, você, telespectador, vai interagir no chat, perguntando coisas ao nosso ilustre entrevistado, a mim também, se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre a TV Gospel, sobre o portal Gospel PA, sobre a UAU Telecom, que é o nosso provedor oficial do portal Gospel e da TV Gospel. E é você quem nos fortalece para a gente caminhar nessa jornada maravilhosa de trazer, né? De trazer informações, de trazer esses entrevistados maravilhosos que temos aqui toda segunda-feira de primeira, porque segunda é de primeira, com o programa Segunda de Primeira. Então, fique ligado, a gente volta depois dos comerciais, diretor.
Voltando, a gente volta a conversar, você ligadinho aí com a gente, sabendo que o nosso provedor é o UOL Telecom. O UOL não, é o UAU. Eu tô falando UOL? Não, é o UAU. Sabe quando é o UAU? Você se admira de uma coisa. Eu lembro disso porque tem um livro do Tom Peters, que é um consultor organizacional também. Ele tem um livro e é um livro espetacular. Eu recomendo para todo mundo. Em Busca do Uau. Sabe o que é o uau? Quando você se admira de uma coisa e faz uau! É uau! Professor, me diga o que é complexo de Édipo. Por que é tão falado e tão pouco compreendido? Porque tem o de Electra, o complexo de Electra. Aí você, numa promoção especial, liquida os dois. Marta, ouvindo você agora, eu poderia dizer assim, dentro da estrutura da personalidade que Freud vai falando do passo a passo, que é a fase oral, a fase anal e a fálica, que é o período do complexo de Édipo, o complexo de Édipo é exatamente esse uau. Uau! Porque ainda que se atravesse bem a fase oral, se atravesse bem a fase anal, e tudo indicando que vai bem na fase fálica, é preciso entender o papel do pai e o papel da mãe, ou a função do pai ou a função da mãe, o que a gente chama dos responsáveis pela criança, até chegar à fase fálica, que vai variar mais ou menos entre 6 e 7 anos de idade. É nesse momento que a mãe precisa ter a habilidade de saber que o filho, se assim ela procedeu por alguma linguagem narcísica que ela venha ter tido, ela entenda que o filho não pertence a ela. O filho é uma duplicidade ali, entre pai e mãe. Ela precisa fazer com que a transferência para incluir o pai nessa relação de afetividade, de olha filho, o seu pai é o seu protetor, o seu pai é aquele provedor nosso também que está aqui conosco, ou mesmo ela, como mãe, está se referindo ao pai na sua relação e o filho observando e percebendo esse relacionamento. Então, tudo isso aí vai construir a possibilidade de uma castração, que a gente fala no complexo de Édipo, sadia, que isso vai causar nessa relação de entrega da mãe entregando o filho ao pai, do pai entregando a mãe o seu filho. Então, essa relação é o que a gente chama de relação sadia, que promove a consciência do filho, quando ele assim for para as outras etapas, de que ele pode um dia precisar de uma companheira. Mas essa companheira, ela vai ser aquela pessoa dentro de características que não precisam ser da mãe. Por quê? Quando a gente fala assim? Porque quando a castração não é bem feita, o filho vai sair à procura da mãe. Quando ele se torna um adulto, um jovem, ele vai sentir tanta falta da mãe que ele vai querer uma pessoa para se relacionar e casar, mas que tem as mesmas características da mãe. E às vezes acontece, por causa disso, de muitos homens se sentirem mais próximos e mais atraídos de pessoas mais velhas do que ele, que na verdade ele está em busca de uma mãe que ele ainda não se libertou dela desde a infância. O complexo de Electra é exatamente o contrário, que seria a filha que não pode fixar a sua atenção no seu pai, porque o pai pertence à mãe. Então, esse olhar dela de fixar-se no pai depende muito também da forma que o pai entrega ela à mãe. Porque, infelizmente, às vezes, os pais não percebem isso, mas essa disputa do amor para com o filho, isso traz esses tipos de sequelas. Desde a infância, a mãe quer o amor do filho como exclusividade para ela. O pai quer o amor da filha como exclusividade para ele. A sequela que acontece é que no complexo de Édipo, que a gente chama de complexo de Édipo, exatamente por causa disso, vai haver uma falsa castração, ou uma castração que não houve, como deveria ser feita,
E aí a filha, no caso, no complexo dialéctica, ela vai ficar fixada no pai. Isso pode acontecer também de duas formas, tanto na presença do pai, como na ausência do pai na relação, porque nessa conjuntura, mesmo que a mãe se desdobre para fazer o papel de pai e mãe, não vai conseguir suprir essa falta. Então a menina vai crescer com essa falta e muito dolorido, porque às vezes isso acontece com 2, 3 anos de idade, 4 anos, que ela tem até uma certa relação com o pai, depois esse pai some com 6, 7 anos de idade. Então, nessa falta, ela vai também crescer com esses mesmos sintomas do que fosse, no caso, o menino. Mas é agora em relação ao pai. Ela vai crescer em busca de alguém que supra aquilo que o pai deixou como falta. É por isso também que acontece na falta do afeto da mãe, na falta do afeto do pai. É por isso também que acontece nos relacionamentos de jovens hoje, muitas vezes adolescentes ainda, uma relação sexual muito cedo em sua idade. Acontece por quê? Porque, na verdade, o que ela está buscando vamos dizer, é aquilo que faltou, que seria a afetividade. É o afeto do pai, que não tem nada a ver com sexualidade. Mas como ela não sabe discernir isso no seu consciente, essa falta que está lá no seu inconsciente vai ser buscada desse tipo de forma, uma relação sexual precoce que vai trazer esses tipos de prejuízo. Então, diga não à disputa desse tipo de amor dos filhos, que às vezes acontece com pais, às vezes acontece com avós, às vezes acontece com os responsáveis pelas crianças. Então, esse tipo de disputa só traz sequelas emocionais para a criança. Agora, você falou na sua explanação sobre quando a castração não foi bem feita. Pode elucidar isso para o leigo, para uma pessoa que está sem saber? Primeiro, nem sabe o que é castração. E depois, uma castração bem feita. E isso tudo de modo subjetivo. Porque castrar é cortar, é romper, é separar. E no mundo da relação pai, filho, filha, mãe, filho, filha, como é que é isso? Vamos dizer, tentar fazer de uma forma bem simples. Na fase oral e a fase anal, vamos dizer, varia de 0 ano a mais ou menos 5 anos. Entre essas fases, existe uma dependência muito grande do filho, seja por parte da mãe ou por parte do pai ou dos dois. Quando a gente fala que aos 7 anos é necessário que haja no complexo diético uma castração correta, é exatamente a quebra da ideia dos Superman, que é o pai, e da Mulher Maravilha, que é a mãe. Ele vai começar agora um processo de aprender que o pai é o seu pai que ele mais ama, a mãe é a mãe que mais ama, mas eles não são seres de outro mundo. Não são super-heróis. Super-heróis. Ele pode ter frustrações com eles. Ele pode ver que certas situações não vão ser correspondidas. A partir dessa idade, é fato que a criança vai perceber tudo isso aí. O que ela não percebia há alguns anos pela sua tenra idade, ela vai começar a perceber. Então, como a gente fala isso, é que esse corte tem que ser bem feito, que tem que ser bem feito vendo os dois da mesma forma. Um corte relacional. Um corte relacional. É uma ruptura, é o encerramento de uma fase. O encerramento de uma fase onde os dois vão ser olhados de uma forma igual. Não serão os super-heróis, mas serão exatamente ainda aqueles que são responsáveis pelo seu provimento, tanto fisiológico como também afetivo. Então, seria essa forma saudável de ir para outra etapa, sabendo que os filhos não podem mais ser colocados num pedestal como se fosse o príncipe dos príncipes, e nem os pais podem estar em pedestais como se fossem super-heróis que nunca falham. Muito bem, professor. Fase oral. O que é fase oral? A fase oral, dentro da psicanálise, as fases são caracterizadas onde a libido ela pode estar imperando. Então, vamos dizer, na fase oral, que é a fase onde a libido é mais na boca. O que significa isso? Tudo que a criança faz começa pela boca. Chupa os dedinhos, lambe a mãozinha, tem um prazer enorme em lambuzar a boca. É isso? Isso.
E eu estou falando aqui com uma psicanalista também. Ai. É bom também frisar que esse chupar de dedo, ele começa no ventre da mãe. Algumas fotos de como é que se diz? Do ultrassom. Nosso diretor tá aqui, minha gente. Tá bombando ele. Ele tá bombando, ele é maravilhoso. Ultrassonografia, sai as criancinhas já. A fase oral, então, começa antes do nascimento. Exato. Segundo Melanie Klein, 6 meses depois de nascido, mas eu diria que é lá dentro do ventre. Isso, por quê? Para que serve esse ato de chupar dedo? Já que a criança começa a fazer isso desde o ventre da mãe. Porque é gostoso, porque dá prazer. Também, e ele é um calmante, ele é um anestésico. Anestésico. Acalma do bebê. Muitas vezes o bebê está chorando. Vamos dizer que ele já está fora do ventre da mãe. Quando está chorando, quando não tem comida nem tem mamadeira, o que é que a mãe faz? É a chupeta, é a chupeta. Ou ele mesmo vai colocar uma chupeta. Se não adoro chupeta, vai colocar chupeta, o dedo. adoro. Os pais não gostam muito disso. Por causa da idade, sujeira, Mas é um recurso que ele tem para ter uma calma, uma paz em face àquilo adoro que ainda pepeta. não foi. Bico, chupeta, sabe outro nome? Bibi. Bibi, eu adoro esse universo. Minha gente, nós estamos aqui com o professor Ronaldo Sávio, teólogo, pastor, psicanalista, professor, tá bom? Eu sei o que eu estou falando, eu sei, eu tenho certeza que eu tenho consistência no que eu estou dizendo. Então, Marta, sim. Nessa fase oral, algumas coisas, por exemplo, podem acontecer. Quando uma criança ela não passa pelo processo de mamar, por exemplo, dentro do tempo que é entendido como necessário para o seu provimento, que é mais ou menos 6 meses. Quando é interrompido por alguma coisa, às vezes a mãe não tem leite, às vezes ela, infelizmente, foi abandonada, foi para um processo de adoção e algumas coisas vão acontecendo, propriamente dito. Quando isso não acontece, quando em soma a isso, a gente pode incluir o tirar da chupeta bruscamente, num tempo não adequado, que a gente não pode assim referir. Tem que tirar com X, e claro que existe os exageros. A minha filha decidiu entregar para o Papai Noel. Ela decidiu, foi com o pai dela, eu também gostei muito disso. Foi num momento difícil, porque foi quando o irmãozinho nasceu. Ele nasceu em 7 de dezembro, e até pertinho do Natal já tinha o Papai Noel no shopping, e aí eu decidi, eu vou ver se eu consigo que ela entregue a chupeta, e ela foi lá e entregou a chupeta. Pronto. Quando esse processo é feito dessa forma, beleza. Mas quando é feito de uma forma brusca, o pai ou a mãe pensa assim, já está na hora de deixar a chupeta. Alguns mais antigos usaram aquelas estratégias de melar a chupeta de pimenta. Minha gente. Fazer qualquer tipo de coisa. Isso é maldade, né, professor? É maldade. Maldade assim, inocente. É uma perversidade. Minha gente, dizer, todos os delitos, eu tenho uma teoria, não sei se você concorda, todos os nossos delitos, eles acontecem por falta absoluta de informação. Pronto. Quer dizer que não é uma coisa intencional. A maldosa. Ideia é pensar que está fazendo um bem. O que acontece nesses tipos de situações? Que a menina ou o menino deixa de chupar a chupeta por alguma artimanha adulta aí brusca. Pode acontecer. Já perguntei assim uma pessoa que estava chupando chupeta e teve essa situação. E adulta, ela tem o hábito de colocar caneta na boca, tem o hábito de mascar chiclete muito tempo, às vezes aquela borracha lá sem gosto nenhum. Então, alguns atos que envolvem a libido da boca... A oralidade. Essa oralidade foi perdida na infância e ela está recalcada no seu inconsciente. Ainda que seja tenra ainda, mas ela guarda isso no inconsciente. Quando ela cresce, é como se ela estivesse buscando um mecanismo que pudesse suprir aquela necessidade que ela não teve na sua infância. Acontece também que na fase
oral, mediante essas faltas, seja o mamar, seja a chupeta, seja o dedo, em algumas situações como essa que a gente falou, também tem problemas de falar demais. Algumas pessoas não falam demais, talvez falem demais, né? Eu tenho facilidade para falar. Falar, todos nós falamos. Mas existem aquelas pessoas que falam exageradamente e não tem espaço nem para o outro falar. Essas pessoas que falam demais, sem dar espaço para o outro falar, e aquela situação, provavelmente, alguma dessas situações aconteceram na sua infância, na fase oral. Na fase oral, perfeitamente. Nós estamos aqui na infância ainda. Na infância, né? Porque você veja como são as coisas. Infância é a base do... Eu vou fazer uma frase. Você me diz se concorda ou não e por que não. Infância é a base para os resultados de sucesso de qualquer indivíduo. Certíssima. Certíssima, porque, embora não se perceba ou não se leve isso em conta, toda a nossa carga emocional que nós experimentamos na infância, ela é levada para a fase adulta. Você vê como é importante chorar, mas tem hora que os adultos não aguentam o choro da criança. E o cala-boca, de uma forma agressiva, faz elas se calar mesmo. Digamos que se calem, elas guardem o choro. Ou falar também. Quando manda engolir, professor? Engula. Ou seja, engula, porque se não engolir, eu vou te bater. Engolir choro ou parar de falar. Cala a boca porque está falando e a pessoa está com uma atividade, está num estresse de vida, que não tem paciência com a criança, então trata dessa forma. O mandar calar, isso é refletido na fase adulta de forma bem rotineira. Por quê? Porque quando a pessoa está na fase adulta, ela desenvolve o medo de falar. Medo de falar em público, medo de falar diante de um patrão, medo de falar de um superior. Então, envolve essas questões. Porque o medo de mandar ser calado de novo... Está no subconsciente e nós vamos continuar depois dos nossos comerciais.
Voltando para você com infância, adolescência, juventude e adultice. Eu gosto de falar adultice. Mas hoje, provavelmente, a gente só vai conseguir ficar na infância. E eu acho que ainda vai fazer falta. O que é que você acha, professor? Porque é um mundo de informação. A gente ia ter que passar aqui muitas horas, mas o que for tratado aqui, como você sabe pontuar muito bem, a gente vai deixar o ouvinte bem informado. Bem informado. Eu espero, porque é um sonho. E eu vou dizer mais uma coisa. Eu tenho vários sonhos. A idade dos sonhos, você vai me responder só sim ou não. A idade dos sonhos, que eu costumo dizer, a fábrica de sonhos é na adolescência, pré-adolescência e adolescência. Sonhar sempre a gente vai sonhar, né? Sonhar, o meu sonho possível. Não podemos, enquanto estamos vivos, estamos sonhando. Mas é dito que a juventude, a adolescência é a fase da fábrica de sonhos. Por isso que eu me preocupo tanto. Quando a gente fala em adolescência, é bom lembrar a quem nos escuta, principalmente quem trabalha na área de educação, quem trabalha em qualquer área, sendo adulto, pai, mãe, tio, tia, às vezes estão lidando com os adolescentes. Pares do contexto. Estão lidando com adolescentes e a gente sabe que não é tão fácil e pode se tornar cada vez mais fácil dependendo da forma que se trata toda essa situação. E uma das coisas que um adulto, principalmente que trabalha com adolescentes, não pode dizer é chamar adolescentes de forma pejorativa e mal intencionada quando chamam de aborrecentes. Aborrecentes. É uma fala clichê já, né? É um clichê aborrecente, maldoso, um clichê que ineficaz. Não produz nada de bom. Não produz. Então, adolescente é adolescentes e não se utiliza essa forma pejorativa. Essa forma muito burra, ignorante de aborrecente. Muito burra, muito ignorante. Perfeito, então, a gente faz menção, aproveita nesse momento para fazer menção sobre isso. E todas as frases que colocam a pessoa para cima, inclusive os adolescentes, são bem-vindas. Porém, qualquer coisa que tente denigrir a imagem deles e colocar num quadro que não pertence a eles, nós podemos dizer que são descartáveis. E eu quero acrescentar, a gente falou isso, eu não sei se falamos ao vivo, tudo o que me afasta de uma solução, de um resultado de sucesso, eu posso dizer que é meramente falta de informação. Então, se você tem problemas com seu adolescente, e Marta não sabe dos problemas que eu tenho com meus filhos adolescentes, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, não importa o abismo que separa você dos seus adolescentes, mas existe um abismo também da falta de informação. Concorda, professor? Concordo. Outra coisa que a gente precisa lembrar, de repente aparece aqui, você que fala, né? Deixa fluir. Mas tá fluindo. É bom lembrar também que são péssimas as brincadeiras de susto que se tira com criança. Criança não é adulto. Normalmente as brincadeiras que tira com crianças, elas guardam aquilo de forma negativa. Se você joga uma aranha de plástico em cima dela, ela vai crescer com uma certa fobia, provavelmente, de aranhas. Agora está explicado. Então, certas brincadeiras, você está morando que, infelizmente, a gente já viu esse tipo de absurdo, pelo menos na TV, você está num prédio do 7º andar e até uma pessoa me falou que sua esposa tem hoje medo de altura, exatamente porque quando criança, o seu pai fez uma brincadeira com ela, vamos dizer que morasse lá no 7º andar, e joga, não joga, joga, não joga. Meu Deus do céu. Então, ela, dali para frente, criou medo de altura. Porque para a criança, todos os sentimentos são reais. Reais. Toda atitude que a gente toma, ela não percebe como brincadeira, ela percebe como real. Como real. E falando de real, que você que é formada em letras, é professora de português, a literalidade também com que se trata a criança tem que ser muito levada a sério. Porque se você diz, o bicho-papão vai te pegar. Eu fico louco. E o saco do velho? E o saco do velho? Minha gente, não fale do saco do velho perto de mim, porque a minha vontade é colocar o adulto dentro do saco e amarrar. Eu juro que eu tenho vontade. Eu acho isso ridículo. Ei, você que me ouve,
Não assuste crianças. Não denigra a imagem do adolescente que você chama de aborrecente. E você, sim, você está com déficit de informação para viver bem. Para viver bem. Todo o resultado de sucesso, tudo que leva você para ser feliz, porque felicidade para mim é a culminância da obtenção dos resultados do que eu desejo almejar. Porque a vida é feita por partes, é um dia de cada vez, é agora, é o aqui e agora que vai ser amanhã, à tarde, à noite, o dia, a semana, o mês e assim sucessivamente. Eu quero falar de uma coisa sobre alienação parental, professor. Eu quero que você dê uma luz para o telespectador do quanto a mãe amarga, o pai amargo. Eu compreendo a sua amargura, eu compreendo a sua infelicidade, a sua dor. Eu gostaria de estar com você agora para te dar um abraço fraterno, um abraço de compreensão, um abraço de amoroso mesmo, porque eu entendo muito a tua dor da separação, a dor do divórcio, a dor do afastamento, todas essas dores que vêm junto e, no resumo, a gente bota para fora na alienação parental. Explique para o nosso telespectador o que é a alienação parental e com que ela vem revestida em termos psicanalíticos. Para a criança, quando a gente vai se referir a essa questão da alienação parental, é impossível dizer que não vem com sequelas. É impossível dizer. Às vezes as pessoas tentam maquiar que foi feito de uma forma onde ambas as partes criaram um litígio saudável, tenta aquela situação, mas não existe saudável que envolva o que a gente fala crianças, quando a gente envolve crianças. Por quê? Porque por mais litigioso que seja, por mais dentro de laços saudáveis que seja uma separação, ela é uma separação. E não, a criança não tem uma ruptura. E a criança não está preparada para isso. Nenhuma criança está preparada para isso. Coisa maravilhosa ouvir isso, gente. O que acontece também? Acontece de sequelas irem para a escola. É muito comum, quando eu estava em sala de aula, por exemplo, eu via uma adolescente com certo tipo de comportamento muito rebelde, professores e professores, outros colegas reclamando do comportamento de determinados alunos ou de determinada turma, eu tentava exatamente ter esse olhar clínico com eles. E muitas vezes eu chegava perto de alguns e perguntava um pouco sobre família. E a maioria deles eram de pais separados. Isso é comprovado cientificamente, vamos dizer assim, dentro do que é possível, que as crianças de pais separados têm muito problema de relacionamento na escola. Na sua maioria, se comporta exatamente, às vezes, de forma agressiva. Aquilo que eles queriam fazer, que seria inconsciente, dentro da consciência, que não posso fazer com meu pai, que deixou minha mãe, ou não posso fazer com minha mãe, que deixou meu pai, eu faço com o meu coleguinha que está na escola. Mas ele não faz consciente, ele faz inconsciente. Então, a alienação parental, ela pode ser menos dolorosa, mas ela nunca vai deixar de deixar sequelas. Menos dolorosa, digo por quê? Porque a mãe não precisa fazer, vamos dizer assim, um BO do pai em relação ao filho. Diz, olha, teu pai começar a criar na mente do filho, que pode ser, tem aquela possibilidade de a guarda ser compartilhada, e ela não quer que a partir daquele momento o filho ame mais o pai do que ela própria. Então ela começa a fazer um histórico negativo do pai, sempre enchendo a cabeça da criança. Da família do pai, do pai. Até o ponto da própria criança dizer, eu não quero mais não passar o final de semana com meu pai. E ele sem saber o que está acontecendo. Ou o pai fazer o inverso. O contrário. O contrário. Porque, na verdade, crescer sem pai, crescer sem mãe, já juntos, né, dentro de um mesmo ambiente, já é uma dor que a criança não suporta. E agora se vê com um sentimento. Eu conheço crianças que foram alimentadas dessa forma e hoje adultos,
tem uma aversão a seu pai, sem saber até mesmo se aquela história que passaram para ele é verdadeira. Mas essa aversão foi criada na sua infância. Isso faz com que, com certeza, ele tem péssimos relacionamentos com as pessoas que estão ao seu redor. Professor, eu quero lhe fazer uma pergunta, mas antes eu quero fazer uma homenagem aqui. Eu recebi hoje uma poesia e essa poesia é de uma pessoa que morou aqui em Paulo Afonso, veio para Paulo Afonso em 1948. Ela é Nolieta Tourinho, é da família Tourinho, da família do seu Pimentel. Ele foi um dos primeiros diretores do Colepa. E eu vou ler essa poesia aqui para registrar a minha homenagem a Enolieta e a Paulo Afonso e a Chesf. Porque a poesia é linda e ela retrata a realidade de Paulo Afonso. Inclusive, você disse que vai ler, então tudo bem. Porque se você dissesse, vou interpretar, eu ia pedir a Cláudio que trouxesse um pedestal para você colocar o microfone. Ah, tá. Para estar livre e fazer todas as Minha gente, é o lado humorístico dele que vocês não conhecem, viu? É o veio humorístico. Tá bom, é o canal de humor que ele tem nele. Pois é, quando lá cheguei no ano de 1948, pequena e muito curiosa, magrela e tagarela, sempre atenta ao movimento de homens carrancudos e desconfiados, com suas famílias sofridas, precisando de abrigos, todos com fome, com suas peixeiras do lado, enfiadas na cintura das calças surradas. Casas não existia, barracos cobertos com sacos do cimento poti. E assim seguia, sem entender muito, mas queria saber o vai e vem de caçambas carregando pedras, estouradas por dinamites. A sirene avisava cada explosão que ia acontecer. Pedras e poeira era o que mais existia. Eu fazia cada pergunta e nunca tinha resposta, pois naquela época criança obedecia. Assim foi passando o tempo e crescia minha maravilhosa cidade, amada. E eu pouco entendia que hoje essa terra cheia de mistérios seria uma joia num sertão tão cheio de amor, com imenso coração que a todos acolhe. Então eu, sempre tagarela e continuo magrela, longe e sentindo saudades da cidade que vi nascer. Um dia talvez volte, nem que seja para me despedir. Bem assim mesmo. Enolieta Simões Tourinho, ou seja, eu, Nolita. Minha querida, um beijo no coração. Cimento Poti originou esse nome dos sacos de cimento, de papelão, né? A Vila Poti. E minha mãe também chegou em Paulo Afonso em 1948. Meu irmão nasceu em 50. Ele nasceu em 1950. Ele está fazendo, fez o ano passado, né? 70. Meu irmão mais velho. E meu pai foi caçar com o peão que andava nas coringas. Enolieta, você deve lembrar muito bem das coringas, que o motorista andava de costa. Chegou a conhecer coringa? No Museu da Chesf, é bom, viu, conhecer. Eles dirigiam de costa. Eu estou sentada, a direção está aqui, e eu dirijo olhando para trás. Você acha isso possível? E as pedras todas estão aqui, dentro da coringa, era o nome. Então, painho, maninha, chegaram aqui quando a Vila Poti ainda não tinha nome, e eram as casas de tábua. Casas de tábua, que o telhado da casa era forrado com os sacos vazios do cimento Poti. Então, parabéns pela poesia, Deus te abençoe. Nós estaremos
no chat, respondendo a perguntas. Eu já falei com o professor, a gente, segunda-feira, dia 3, a gente tem que estar acompanhando o chat todinho, porque a gente está fazendo isso ao vivo e a cores, declaradamente. Diretor, a verdade aqui é exposta, é visceral. Estaremos com vocês no chat, tá? Você não vai ouvir minha resposta aqui, ó. Você perguntou e eu respondo aqui? Não, eu respondo no chat, tá entendendo? Então fica assim. Voltando para a alienação parental. Alienação parental. O que é alienar? É impedir. Alienar é fechar. Vamos dar o break daqui a pouco, porque o diretor está com o dedinho assim para mim. E alienação, eu vou dar um exemplo bem popular. É falar mal do outro que não está na frente. Falar mal do pai. Eu estou praticando a alienação parental. Falar mal da mãe. O pai fala para a criança, sua mãe é isso, é isso, é isso. A mãe fala para o filho, para a criança, seu pai é isso, é isso, é isso. Comerciais, por favor. Vamos ouvir um louvor. Qual é o louvor? Marcelo e Tarsis. Vamos ouvir um louvor com Marcelo e Tarsis. Eu já chorei, quase desisti. Eu já ganhei e também perdi. Eu guardei fé, lutei um bom combate, sim. Vou até o fim com uma só certeza que há um lugar pra mim lá no céu. Sim, eu sei. Perto do meu Senhor sentarei para ouvir a canção que Ele fez pra mim. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Há um lugar pra mim lá no céu, sim, eu sei. Perto do meu Senhor sentarei para ouvir a canção que Ele fez pra mim. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Voltando para você, internauta, telespectador, eu tô achando que eu falei pouco na UAU Telecom hoje, viu, minha gente? E vocês prestem atenção.
E sem esquecer da Habitar. A Habitar é a empresa que vai suprir a sua construção civil, da sua nova casa, do seu novo projeto, mas, porém, contudo e principalmente, ela vai lhe suprir com todos os acessórios de vidraçaria que você imaginar. Eu tenho acompanhado o crescimento da Vitória Vidros, que gerou a Habitar, e é de uma mulher jovem. Vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la aqui no nosso programa, Segunda de Primeira. Ele vai ao ar, né? Acho que no dia 10 estaremos com a Cida da Vitória Vidros, a empreendedora. E é uma empresa fantástica. Quando você vai numa empresa e tem certeza que você está acolhido em termos de compromisso, confiança, valor que é dado ao cliente, seriedade, preço justo. Inclusive, ela disse que adora que eu fale, porque dá mais confiança. Eu acho que confiança nas propagandas impressas ou de vídeo existe. Mas quando a gente fala assim, eu estou falando do que eu conheço. Então, Vitória Vidros e Habitar são duas empresas em Paulo Afonso que você pode entrar com a certeza de que vai ser atendido da melhor forma possível. Eu testemunho, atesto e dou fé. Bom, professor, vamos lá. Voltando, né? Saindo da alienação parental, eu quero lhe falar de um sonho meu. E isso não deixa somente em ser um sonho. É, ao mesmo tempo, de um sonho. Eu nunca falei isso com você, nos bastidores. Mas vou falar agora para o universo ouvir. Eu tenho um desejo de fazer uma escola de paz em Paulo Afonso. E aí, assim que eu realizar a escola de paz, a gente vai pensar em desenvolver esse projeto, tá? Sim. Para essa escola de paz. Que se refere a? Escola de paz? Sim. O que refere essa escola de paz? Educação para pais criarem melhor seus filhos. Não. É escola de paz, aonde os pais vão lá aprender a criar melhor seus filhos na luz da psicanálise, na luz da psicologia, na luz da psiquiatria, na luz da psicoterapia, em todas as psis, porque eu respeito. Sei que não é, o inverso não é idêntico, a gente tem exceções, mas a minha psicanálise respeita muito todas as psis. Isso eu acredito que é muito importante, porque, na verdade, a maioria dos pais que se tornam pais que chamam de primeira viagem é de fato de primeira viagem mesmo, porque o único modelo de criação que tem é dos seus próprios pais. E se esse modelo não for um bom modelo, corre-se o risco dele repetir os Falou mesmos tudo, erros. falou tudo. E quando, dentro desse seu projeto aí, eles passarem por um processo antes mesmo de serem pais, eles vão agradecer muito, eles vão entender, vou evitar tanta coisa de erros que eu poderia ter cometido e não vou cometer. Vai ser sensacional. E sabe quem vai agradecer mais ainda? Os adultos felizes, que as crianças se tornarão, seus filhos se tornarão adultos mais felizes. Eu olho assim, é tão simples, é tão fácil. Eu me lembro que ao longo da minha carreira, há 20 anos, de 20 anos atrás para cá, que a minha carreira começou antes, mas esse assunto, ele começou muito depois de 2000. Eu sempre abominei pancadaria, palmada, bater no filho. Você só agride uma pessoa? Ah, Marta, mas foi só uma palmadinha, não é agressão. Será, professor, que não é agressão? Não se reveste. Eu estou maquiando. Eu estou maquiando quando eu digo que foi só uma palmadinha. Sabe o que é essa palmadinha? É a sua incapacidade de ter uma informação melhor. Você não tem informação. Palmadinha não vai resolver nada. Quem criou a necessidade da palmadinha foi você, pai e mãe. O senhor concorda comigo? Sim, eu acho interessante quando a gente vê nos vídeos
Às vezes uma mãe mostrando que tinha saído, né? E a criança ficou em casa e de repente chega lá, tá farinha de trigo por cima da criança, isso A aqui. coisa Mas a mais mãe linda. rindo, né? A coisa Brincando. mais linda. Não é para aqui, pessoal, o que aconteceu. Mas a gente percebe no tom da pessoa que ela está se divertindo com aquilo, porque sabe que aquilo é o mundo da criança. E que se tiver alguma pessoa errada na história, ela própria que não teve o cuidado devido de deixar as coisas em locais que ela não pudesse alcançar. Exatamente. O que é um risco, então essa né? maturidade é linda a gente ver. Que em casos diferentes, às vezes vê os pais partindo para cima, para bater, você não devia ter feito isso, aquela coisa assim, né? Então eu fico também maravilhado quando eu vejo um tipo de comportamento desse que diverte e percebe-se que a mãe é muito madura para se divertir com a criança. Isso, eu adoro essa sua abordagem positiva. Porque falar das falhas, dos enganos, já aconteceram e é até educativo. Ensinar o outro a fazer o engano. Então eu prefiro essa abordagem positiva. É lindo ver uma mãe e um pai maduros. Eu me regozijo, eu me sinto muito feliz quando eu vejo essa prática. E eu tenho visto proximamente a mim essa prática de pais e mães sábios, de pais e mães que sabem lidar com suas crianças de 0 até os 9 anos de idade. Elas estão se fortalecendo, estão crescendo com muita saúde. Inclusive, Marta, mental assim, e emocional. Uma coisa que a gente precisa lembrar, porque hoje a gente tem um público agora que já é adulto, que já é jovem, e podem estar nos escutando e se vitimizar também, em face a não ter tido a infância que deveria ter. Perfeito. Entre todos os pontos que nós estamos colocando aqui, que a psicanálise mostra que pode causar dificuldades na fase adulta, e vitimizar-se também não é o caminho que a gente está querendo que as pessoas se coloquem. Por isso, me permita contar uma história que ela é tida como fato real. Mas eu já contei essa história tanto numa sala de aula para adultos, quanto numa sala de aula para adolescentes. Posso dizer depois porque eu me impactei mais com o resultado na sala de aula para os adolescentes do que para os adultos. Mande tudo. Porque quando eu ouvi essa história, resolvi repassá-la do modo que eu entendi que ela foi dita, de um casal que teve filhos gêmeos. Esses filhos gêmeos cresceram no mesmo ambiente, com a mesma educação, com os mesmos problemas. O pai, infelizmente, tinha um problema, ele era alcoolista, tinha problema com bebidas, ele era viciado, e aí ele sempre chegava em casa embriagado, batia na esposa, ameaçava as crianças se escondiam dele. Isso é uma história real. E aí elas cresceram nesse mesmo ambiente, começaram a ir para a escola, nesse mesmo ambiente. Os coleguinhas da escola diziam: eu vi teu pai ali na esquina caído, eu vi aquilo. Então elas cresceram assim. Quando as duas se tornaram adultas, uma se tornou um traficante e o outro se tornou um médico bem-sucedido na cidade, no melhor hospital. Um jornalista, percebendo a história, resolveu entrevistá-los. Foi no presídio e perguntou para o que estava preso, por questão de tráfico, essas coisas: por que é que você está aqui? E ele disse: é porque você queria o quê com o pai que eu tive? E o repórter resolveu não fazer mais nenhuma pergunta e partiu para o hospital. Quando chegou lá no hospital, encontrou o outro irmão gêmeo, médico bem-sucedido, bem realizado, no melhor hospital da cidade, e perguntou a ele: por que você está aqui? E ele disse: você queria o quê? Com o pai que eu tive, eu só poderia estar aqui. Passaram pelas mesmas experiências, tiveram caminhos diferentes e a mesma resposta. Só que foi uma questão de escolha. Então a gente está querendo dizer também aqui, os que já são adultos, que ainda que sinta alguma injustiça que sofreu na infância, pelo pai, pela mãe, por parentes próximos, coisas parecidas assim, não se ancore nisso para viver uma vida de vítima a ponto de você não conseguir viver, não conseguir ser feliz, não conseguir se realizar profissionalmente, fazer escolhas erradas na vida e partir para caminhos errados. Apesar de todas essas situações que nós falamos de forma subjetiva,
de situações que podem acontecer e podem, existe também aquele momento do grande momento, que é o seu momento. É de você dizer, eu quero fazer uma escolha diferente. Eu quero ser bem-sucedido, primeiramente, por amor a mim. Como resposta também aos que me cercam e estão ao meu lado. Então, tudo a gente diz, é possível para quem quiser fazer diferente. Quando a sociologia diz assim, que o homem é produto do meio, ela não está, porque não é uma ciência exata, ela não está dizendo que 100% dessa afirmação acontece entre pessoas. Ela está dizendo que, devido a uma pesquisa de campo, uma determinada porcentagem foi vista que, em maioria, isso acontece realmente com as pessoas, mas existem aquelas que resistem essa estatística, porque somos seres humanos livres e fazemos as nossas escolhas, e nessa resistência de não aceitar essa estatística pode fazer a diferença. Então, em qualquer ambiente que a gente nasça, há sempre um momento em que nós vamos decidir que caminho a gente quer tomar. E por que não escolher o melhor caminho? Por que não? A pergunta é essa. E eu conheci um pastor em Maceió, da Igreja Batista do Pinheiro, muito querido, pastor Wellington, marido de Wedja. Acho que era Wedja. Achava o nome dela tão diferente, eu adoro o nome próprio. E ele dizia assim, minha gente, bom no bom, todo mundo é bom. Eu não entendia por que ele dizia isso. Mas depois abriu-se um clarão de entendimento que é verdade. Na adversidade, você experimenta o seu resultado, e esse resultado pode ser positivo, sim. Trago mais uma vez a frase clichê do Henry Ford, da Ford Motors Company. Ele dizia, se você pensa que pode ou pensa que não pode, em ambos os casos você está certo. Verdade. Porque fica estabelecido na sua cabeça e começa tudo na cabeça, começa tudo no pensamento. Bom, mas eu quero saber do nosso tempo, diretor, como é que nós estamos? Me dê um tempo, eu preciso de um cronograma. 4 minutos para o último intervalo, depois mais 20 minutos, para terminar o nosso programa. Para terminar o nosso programa. Professor Ronaldo Sávio, quando você era um jovem de 13, 14 anos, 15 anos, primeiro, você estava onde? Depois, você já gostava da psi, da mente humana? 13, 14 anos eu não pensava nem nisso. Eu morava em Recife, Pernambuco. Pernambucano, né, de fato. E você nasceu, morava lá desde quantos anos? Nasci no Hospital Getúlio Vargas. Em Recife? Quando existia maternidade. Em Recife? Em Recife. Menina, eu achava que era Sou em... pernambucano, mas... Você é recifense. Na verdade, eu nasci em Recife, nesse Hospital Getúlio Vargas. Morei muito, uma parte da minha vida, até os 30 anos mais ou menos, em hoje que se chama Jaboatão dos Guararapes. Já ouvi falar dela, eu acho que acredito. Adoro! E assim é um pouco dessa trajetória. Mas 13, 14 anos eu só pensava em jogar futebol de manhã, já à tarde eu estudava, né? E quando voltava à noite eu pensava em jogar futebol de novo. Jogador de futebol! Ia muito à praia, mas para jogar futebol. Eu não ia para tomar banho de praia. Nossa, meu Deus do céu. É sério. Estudava só sobre futebol. Estava normal, né? Mas eu pensei, na verdade eu pensei não. Muita gente tentava me empurrar para ser um jogador de futebol profissional. E eu não posso muito falar nisso, vocês vão pensar que eu estou exagerando um pouco também aqui, mas... Aí é o lado tímido dele, minha gente. Não é verdade isso não. Tem muita coisa embutida aí. Eu ainda vou cascavilhar. Quando eu pensei em ser jogador profissional, vamos dizer que foi uma interrupção que não foi tanto que eu poderia ter continuado.
de tanto jogar bola no meio dos homens, que eu era muito jovem, tinha uns 15, 16 anos. Jogava no meio de adultos. Jogava no meio de adultos porque eles gostavam que eu ficasse no time deles. Entendi. Mas para o time adversário não era bom. Aí levei muita pancada no joelho, eu tive que fazer uma cirurgia. Fez cirurgia. Aí restaurou. Restaurei. Voltei a jogar bola. Normal. Mas dei uma certa parada, um certo desestímulo. Não avancei na questão profissional por causa disso. Talvez por causa disso. Mas eu jogava uma bolinha. Pois então. Tem um pessoal aqui que são os cinquentões. Sim. Tem um time dos cinquentões aqui, não tem? Eu já joguei no ABB aí que tem aqui. O pastor Aldemir. Você. Cadê o outro? Capitão Paz. Eu vou coruja não. Contra fatos não existem argumentos. E Beto da Liga, que é o nosso grande promotor empresarial, ele vai concordar, porque eu mando os vídeos para Beto da Liga. Vamos para o nosso intervalo dos nossos comerciais. Voltando muito feliz aqui com a Habitat Vidros. Habitat, Vitória Vidros. Vai lá que você vai saber do que eu estou falando. Eu jamais farei propaganda de uma empresa se eu não conhecer. Eu tenho muito cuidado, inclusive eu tenho que falar com o nosso diretor, porque ele aparece com uns pacotes aí prontos, né? Claro, empresário, e vai botar suas propagandas na tela. Mas no nosso programa... Consegue lembrar o endereço da Habitat? Da Habitat Vidro. Ela fica na Rua Curitiba,
no oitão de um grande supermercado, supermercado Suprave. Ela fica ali no oitão. Aí você passa quando vê um oitão. Um oitão bem grande, um oitão. Eu gosto dessa expressão oitão. Ela é bem antiga, né? É mesmo. Eu aprendi quando era menina. Então, ela fica ao lado da rua, na rua Curitiba, ao lado do supermercado Suprave. Eu nem sabia que era rua Curitiba, mas é lá na Habitar Vidros. E a Vitória Vidros também está por ali. Eu tenho certeza que a Habitar está. E você pode ir lá para ser bem atendido, que tem uma galera muito preparada, muito leve, muito gentil. E é como eu estava dizendo, eu no meu programa, no nosso programa, coloco empresa que eu conheça, para não fazer uma propaganda gelada, sabe, fria. Eu não conheço, eu vou oferecer a vocês uma coisa que eu não conheço? Não, comigo não. Mas vamos voltar aqui com o nosso grande professor Ronaldo Sávio. Falou dos tempos dele de futebol. E é assim, viu? Eu acho que a maioria dos homens, né? Lá em casa também. O meu marido assiste qualquer futebol. Ele botou na televisão, tem futebol. E Seu normalmente filho gosta, né? o Ingo não suporta. Mas gosta de jogar. Não. Não? Ele jogou uma bolinha, aprendeu uma bolinha com aquele treinador que ia lá. Aquele treinador. Que foi quem ensinou ele a jogar bola, a chutar a bola. Mas não tem esses apetites que o pai tem para assistir. O pai não tem para jogar não, viu? O pai é o rei dos gol contra. Eu ia assistir ele e ele dava os gols contra. Eu digo, Zó, pelo amor de Deus, eu vim aqui para assistir gol contra. Mas ele adora a engenharia do futebol. O que ele gosta é da inteligência do futebol. E as mulheres que quiserem acompanhar seus maridos vão compreender o que eu estou dizendo. Quando você foca a atenção no futebol, é muito gostoso ver as coisas que acontecem tirando a bola com a intencionalidade de fazer o gol. É muito interessante. Eu dou razão aos homens. Coletividade. Coletividade também. Bom, então a gente vai voltar aqui para falar sobre a juventude, a adolescência. Mas eu tenho uma pergunta para finalizar essa infância, pré-adolescência. Tem um ditado que eu aprendi com um grande amigo meu, seu Manuel, que Deus levou. Ele dizia assim: Dona Marta, a adolescência é a idade do armário. Já ouviu essa história? Não. É a idade do armário. Aí eu, por que, Manolo, a idade do armário? Porque é a idade de trancar a pessoa dentro do armário e só tirar do armário quando a adolescência passar. Ou seja, um pensamento equivocado, equivocadíssimo, e idêntico à piadinha de mau gosto do aborrecente. Agora me diga, eu fui adolescente, você foi adolescente, eu não me lembro de crise pessoal na adolescência, eu não me lembro. Eu fui uma adolescente feliz, tive que arranjar um namorado escondido, porque meu pai e minha mãe não disseram que queria, eu imaginava que eles não iam querer, como de fato no começo eles não quiseram, mas depois que viram que eu estava namorando, aceitaram, tá? E aí eu fiquei namorando em casa e tal, mas eu comecei a namorar escondido, mas foi muito bom, viu? Não me arrependo de nada, faria tudo outra vez. E eu não sei como é que eu ia vencer a minha vontade de namorar com aquele menino e atender a proibição de meus pais. Que eu hoje sei que era apenas preocupação. Mas o que é que você tem para dizer para os pais que proíbem os adolescentes? Proíbem, seja lá o que for. É como nós falamos anteriormente, a proibição em si, ela tem que ter uma razão e um porquê. O sim e o não vai fazer parte da história de todas as pessoas. A alegria e tristeza, ela precisa fazer parte da vida das crianças também. Às vezes os pais querem evitar por tudo no mundo que a criança experimente um pouquinho de tristeza, um pouquinho de frustração. E essas situações acabam criando uma fantasia na mente da criança que ela vai levar até a fase adulta. Ou seja,
a vida é só alegria. No momento que ela enfrentar uma situação que haja uma perda, a possibilidade de causar uma depressão nela é muito grande, porque ela não está preparada especificamente para perdas. As frustrações que acontecem na infância, por exemplo, a mãe quer fazer, mas você está falando até da fase da adolescência já, né? Eu já estou quase voltando para a fase da infância. Mas é fato isso, que as proibições precisam ser feitas. Mas é a forma que as proibições são feitas. O sim e o não, como se explicar por que sim e como se explicar por que não? Até que ponto eu, pai, terei que chegar para o meu filho e dizer, olha, eu estou te pedindo que você não faça isso, eu explico por quê, e até que ponto o que eu mais preciso fazer para ele me ouvir. Há certos momentos que a gente vai ter que entender que ele precisa errar sozinho também. É certo que ele vai, ou pensar-se que vai pensar que vai ouvir aquilo bem porque o meu pai me falou. Mas quem não já passou por isso também, né? De ter dado uma escapulida daquele conselho do pai, daquela orientação do pai ou da mãe, e depois pensou ou até falou. É bem que minha mãe falou, bem que meu pai falou. É sempre se colocar no lugar do menino quando ele é adolescente. Nós, às vezes, queremos ser o super-herói, que a gente sempre tem conselho bom para dar, como se nós não tivéssemos feito o contrário, mas, na verdade, a gente está falando porque a gente fez o contrário também, e a gente aprendeu que não era daquela forma, e não quer que a pessoa faça daquela forma. Mas que tal conversar isso também com o filho? Olha, filho, eu estou te dizendo isso, não é porque pai fez tudo certo, não. É porque nessa situação que você está aí, eu fiz dessa forma que você está pensando em fazer. Olha o que aconteceu comigo. Então, que tal mostrar que é tão humano quanto ele? Ele vai começar a confiar mais e acreditar mais. Isso, exatamente. Seus pais foram rigorosos com você? Meus pais... Eu não posso nem dizer que meus pais foram rigorosos, porque, como o Charlie disse, a minha vida era ir para a escola e era uma diversão lá também. As nossas escolas antigamente não tinha esse tipo de situação que é vivenciada hoje em algumas situações de violência, alguma coisa assim. Era uma infância na escola onde a gente sabia reunir, brincar, conversar. Tinha muita coisa que se alterasse uma vez ou outra, chamar a mãe na secretaria, porque a gente extrapolou um pouquinho aqui, outra coisa, mas nada de exagero. E minha vida era mais escola e futebol, futebol e escola. Eu tinha uma liberdade de sair, na verdade. Minha adolescência foi pensada mais só em brincar. Não tinha... Hoje em dia, infelizmente... A gente vê a televisão incitando a criança a cedo da vida se sensualizar e, às vezes, até com 7, 8 anos de idade já pensar numa possibilidade de estar namorando. Isso não tinha na minha idade, né? 13, 14, 15 anos, a gente só... Era diversão no lazer. Era só isso. Perfeito. Aí alivia até... Você veja, nós estamos falando de um contexto social em uma determinada época, tem uma linha de um tempo aí, e por si só as coisas estavam muito bem encaixadas, né? Dentro da minha casa, sim, sem problemas. Eu tinha um irmão mais velho. São 3 lá? A minha irmã, que é a mais... Tinha um irmão mais velho que faleceu. Hoje, quem é mais velho é a minha irmã, que mora em Recife. Tem um irmão que é o mais novo, então, também está morando em Recife. Então, são 4, né? São 4. Comigo. E hoje são 3. Hoje faleceu. São 3, exato. Família, uma família razoavelmente mediana, porque as famílias eram... Hoje ainda tem famílias grandes, mas elas antigamente eram maiores. Meu né? pai sempre trabalhando. Ele trabalhou na Souza Cruz, onde ele aposentou. Ele, na verdade, começou a trabalhar. Segundo ele conta, ele foi para o Exército, depois foi para a Panamérica, que tinha, não sei se já ouviu falar disso aí, eram trabalhos americanos que tinha lá em Recife, e depois aposentou-se na Souza Cruz. Fábrica de cigarro. Exatamente. Mas ele não aprendeu a fumar, não. Ele aprendeu tão pouco que a Souza Cruz dava
30 maços de cigarros de graça para a pessoa Meu consumir, Deus mas não do céu. consumia, Pra e ele criar o passava vício. para frente. E graças a Deus, eu nunca gostei de cigarro. Não vou dizer que eu não experimentei. Eu vou ver como é que o povo diz que esse é doce, que esse é suave, que esse é não sei o quê. Sim. Então, Aí você aquela foi coisa de experimentar. adolescente, eu fui experimentar. Não tinha Mas ninguém não em casa. achou nada doce, Graças nada a Deus, amargo. eu só fui me engasgar, tossir, e não quero saber mais disso nunca mais. Pronto. Graças a Deus não tive problema com Eu isso. também não vou falar que eu não experimentei cigarro, mas o meu cigarro foi feito por meus 2 irmãos, que são imediatamente maiores do que eu. Digamos, eu tinha 8 anos, ou 9, e o outro tinha 10 e o outro tinha 11. A gente foi para debaixo da mesa, os 3 de 4, assim, joelho no chão, com os bracinhos, os cotovelos no chão, e eles fizeram do papel de pão um cigarro e disseram: você vai, chupa aqui e sopra fora. Suga aqui e sopra fora. E eu, nessa velocidade, a labareda começou e pegou minha sobrancelha. Quase queimava meus cabelos. O que sobrou para eles foi palmada quando minha mãe chegou. A loira do pedaço, eu era loira. Vocês quase incendiavam a minha filha. Vocês iam queimar a irmã de vocês. Foi muito engraçado. Esses momentos de adolescência é engraçado, né? Aí era bem pré-adolescente, né? Eu era uma menininha de 9 anos e eles tinham 10 e 11 anos, 2. Os bode velho lá de casa. Era Dante e Dissa. Eu me lembro claramente dessa experiência. E não tive afinidade com cigarro. Maninha fumou por uns tempos. Painho fumou também. Eu mesmo aprontei uma com a minha irmã que eu não esqueço mais. Cheguei da escola, eu tinha uns 12 anos de idade, e não tinha ninguém em casa, ela estava em casa, mas ela não me viu entrar. Aí eu fui lá para o banheiro e fiquei naquelas bacias de alumínio, né? Fiquei arrastando a bacia de alumínio no chão para fazer um barulho. Ela se assustou, não deu tempo de eu avisar ela que era eu que estava brincando. Ela saiu na rua, os vizinhos todinho saíram e ela começou a dizer que tinha um ladrão dentro de casa. A casa ficou rodeada de gente. E eu com vergonha de sair para dizer que era eu que estava ali brincando com ela. Tive que sair, né? Mas o povo ficou manso comigo. Você é doido? Disseram um monte de coisa comigo, mas eu disse, mas rapaz, tu saiu, não esperou nem eu dizer que eu estava em casa. Aconteceu. Desconfiado. Desconfiado. Porque as outras são mais sérias. Ah, é? As brincadeiras. Ah, tá. Vamos aguardar as próximas etapas. É verdade. Bom, o que é que lhe tira do sério, professor? Eu não deixo de perguntar. Diretor, como é que nós estamos aí no tempo? O que me tira do sério nesse momento de final de programa, dizer o que me tira do sério fica até um pouquinho... Eu prefiro dizer o que me tirava do sério. E antigamente, por exemplo, quando eu jogava futebol, já na juventude, né? Eu não podia ver um camarada velho batendo numa criança ou coisa parecida, num adolescente que estivesse jogando também já com a gente. Normalmente eu ia e tomava as dores dele. Tomava as dores. Sempre fazia. Você disse que tirava você do sério. Hoje não tira mais? É porque se eu jogar futebol, se eu voltar a jogar futebol, a cabeça é outra, né? A cabeça da forma de intervir na situação seria outra, né? A gente tem uma cabeça mais madura, né? Mais equilibrada e vai tentar fazer com que as partes entendam no meio da comunicação. Já não é mais em outros termos, não. Ok, quer dizer, no fim do programa não se faz essa pergunta, o que é que lhe tira do sério? Vale aí. E o que é que lhe dá mais prazer, satisfação, alegria, felicidade? É saber que a gente está contribuindo na vida de alguém para que ela dê a volta por cima. Porque normalmente quando uma pessoa, por alguma situação, por escolha errada, por alguém que fez alguma coisa com ela, seja lá o que for, ela desmoronou, normalmente ela se sente muito só. Ela precisa de apoio. E é uma hora que, infelizmente, muita gente se afasta dela. Então, quando você marca a história daquela pessoa onde ela estiver, às vezes, não que ela estiver, de repente ela diga, eu só estou de pé hoje porque eu também tive auxílio de alguém. Então é melhor você ser lembrado em situações como essa
E isso, para mim, é fantástico. É muito gratificante. Considerações finais, a gente está se despedindo dessa entrevista, desse talk show, dessa maravilha, que para mim eu quero te agradecer de público, agradecer primeiro a Deus e depois a sua presença aqui, agradecer aos telespectadores e dizer assim, tem uma fala que você diz, eu aprendi pelo menos com você, que Freud diz que um psicanalista ele não é, porque ele é humano, ele não é um gigante, mas ele é tomado pelas pessoas como um gigante. Como é que é essa fala? Que eu sei que não é essa, mas você vai lembrar. Bom, tem aquela última que a gente falou sobre o sujeito suposto saber, né? A gente falou sobre isso. E tem também uma fala de Freud que diz que nós somos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Nós somos de carne e temos que viver como se fôssemos de ferro. E o que nos aliviará é a presença de um psicanalista ou psicólogo de preferência. Porque o psiquiatra ele trata dos remédios, ele trata da parte orgânica, da estrutura cerebral e não da mente propriamente dita. É muito bom deixar isso claro, e um psicólogo ou um psicanalista pode te ajudar quando o fardo da vida estiver muito pesado. Nós não somos perfeitos, Marta, mas uma das coisas que nos faz viver bem é quando a gente compreende a importância de se aceitar como nós somos. Mesmo que temos defeitos e precisem ser corrigidos. Porque quando a gente diz se aceitar, não quer dizer que nós vamos aceitar os nossos erros e permanecer com eles. Mas é se aceitar sem se deixar levar pelo que vem de fora como crítica. O que mais adoece as pessoas é o fato de querer saber o que pensam dela e o que ela pode fazer para ser aceita por elas. Seja aceito por você e com certeza você vai viver muito bem. Isso aí é corroborado por Louis Jacques de Fillion na teoria sobre conceito de si nos estudos de empreendedorismo. Ele diz que o conceito que você tem sobre você é revolucionário diante dos resultados que você pode atingir. Então, esse conceito de si, ele tem uma grande, imensa contribuição do ambiente, né? Então, a gente quer se despedir. Pode se despedir, professor. Só tenho a agradecer a oportunidade de você ter me convidado para esse programa que é na segunda, mas é de primeira mesmo. E aí, agradecer também a Cláudio Lima ali, né, o nosso produtor, que de lá está fazendo sinais. Às vezes ele faz 1, 2 assim, às vezes ele faz assim. Então, é 100% feliz por estar aqui e estar no programa e por ter participado com vocês.